Vamos lá. Muito bom estar por aqui novamente. Não sei se você percebeu, mas ontem foi ontem? Acho que foi ontem. Coloquei um caso de uma trombectomia, de um procedimento endovascular no tratamento de uma paciente com uma oclusão da artéria basilar. E eu havia falado e prometido, é o que a gente promete, a gente tem que cumprir, que eu colocaria nos stories um pouco mais sobre esse paciente. Eu resolvi fazer isso aqui, essa live, para explicar um pouquinho mais sobre esse grande tema que é muito importante. Então a primeira coisa aí, antes da gente começar, já dou aí bom dia para a doutora Maíra Moreira, bom dia para a Denise, todo mundo que vem entrando aí. Primeira coisa é para saber se vocês estão me escutando bem, já manda um cérebro para mim, para eu ter certeza que vocês estão me escutando muito bem. Enquanto isso, já pegue o seu café, como eu, e vamos aproveitar então esse dia para aprender algo de novo, para fazer esse dia também ser útil. A Maíra já mandou o cérebro, então já mande o cérebro. Você mesmo que mandou o cérebro, também aperte o coração aqui embaixo para que a gente consiga chegar a cada vez mais pessoas, que muitos conceitos importantes nós iremos mostrar aqui para a sua vida prática do dia a dia, que a gente possa atender melhor cada vez mais os pacientes com déficits neurológicos focais. Então, o que nós vamos falar hoje? Pegue seu café, sua água e vamos começar então essa manhã para a gente aprender alguma coisa. Então vamos lá. Vocês viram que ontem eu havia colocado nos stories, na verdade uma postagem no meu feed, se você não viu vai lá e veja, sobre um procedimento endovascular, a trombectomia mecânica, na técnica de aspiração de um paciente com uma oclusão da artéria basilar. E a primeira coisa que surge, a dúvida, é como que era a apresentação dos sintomas desse paciente. Se a gente for olhar a história desse paciente, é um paciente que tinha uma história que ele começou de início de forma súbita, como todo AVC começa, algo súbito, de repente estava muito bem e de repente começou com algum sintoma. Ela começou com um quadro de afasia. Esse nome está muito em voga aí nos últimos dias, principalmente por causa do ator Bruce Willis, que tem uma alteração chamada afasia primária progressiva, mas nós não iremos falar disso. Mas a afasia, o que é? A afasia é um distúrbio de linguagem. Então, quando você tem algum paciente que tem alguma alteração da linguagem, seja na fala, seja na escuta ou seja na escrita, isso pode ser caracterizado como uma afasia. É completamente diferente das disartrias. As disartrias é a alteração na articulação da palavra. Então, a articulação da palavra que está ruim. E aí, eu vou dar uma dica para vocês conseguirem separar muito bem e entender aquilo que é uma afasia daquilo que é uma disartria. Qual que é a grande diferença? Então vamos lá. Você muito provavelmente já teve a experiência de uma disartria. E qual que foi essa sua experiência de disartria? Então você, numa sexta-feira à noite, saiu, aproveitou um pouco mais da sua folga e utilizou de forma às vezes excessiva o álcool. E o que aconteceu com a sua língua, com a sua fala? Ela ficou um pouco embolada. Então, essa é um tipo de disartria. Sua fala está um pouco alterada, a sua articulação da palavra. Já é diferente quando você fala sobre uma afasia. O que é uma afasia? Tem dois grandes grupos, na verdade, se você for olhar, tem mais de 13 tipos de afasias, mas eu vou diferenciar em dois grandes grupos das afasias ou distúrbios de linguagem. O que é isso? A afasia seria uma alteração da compreensão da linguagem, da fala,
porque a linguagem é quando eu estou emitindo sons e você está compreendendo, estou emitindo um conteúdo aqui, você está compreendendo aquilo que eu estou falando. Então, ou você tem alteração na compreensão, ou você não consegue expressar as suas ideias. Então, essa é uma alteração da linguagem, tá certo? Então, é a primeira coisa que nós precisamos diferenciar. E se a gente for pensar nas afasias de expressão, é que o paciente não consegue mais expressar as suas ideias, certo? Então, esse é um tipo de afasia. E outro tipo de afasia é a afasia de compreensão. E também você provavelmente já experimentou esse tipo de afasia, que eu falo que eu brinco é uma afasia funcional. Por exemplo, se eu pego você e eu coloco você na Polônia. As pessoas estão falando polonês lá naquela região e você vai tentar entender e não entende nada do que eles estão falando, porque você não tem a compreensão daquela linguagem. Então essa é uma afasia de compreensão. As pessoas falam e você não entende nada. E o paciente pode ter isso durante um AVC. Você fala, ele não entende aquilo que você está falando. Isso sim é uma afasia ou um distúrbio de linguagem. Primeiro ponto aí que nós falamos para você entender, não era nem o escopo desta aula, desta live, mas para você entender que aquela paciente que eu comecei a falar, ela começou com um quadro de uma afasia. E logo depois disso ela teve uma crise convulsiva. Primeiro, as apresentações no AVC isquêmico com crises convulsivas são raras, mas isso pode acontecer nos AVCs de fossa posterior ou da circulação posterior. Depois disso, essa paciente voltou dessa crise convulsiva com uma hemiparesia à esquerda, uma dificuldade movimental ao lado esquerdo, e logo depois ela teve um rebaixamento do nível de consciência, ou seja, uma alteração do nível de consciência. Então esse foi o quadro clínico dessa paciente, um NIH de 24, NIH muito alto. Então a gente começa a pensar o que será que esse paciente apresentou. Então esse foi o quadro clínico do nosso paciente que eu mostrei. E hoje nós iremos falar então sobre os AVCs da fossa posterior. Essa é o nosso tema que nós iremos abordar. Então, se você for parar para pensar, nós temos ao redor de 20 a 25% dos AVCs isquêmicos da circulação posterior. Se a gente for pensar numa incidência, 18 por 100 mil habitantes seria essa a incidência dos pacientes que têm AVC de fossa posterior. E o que eu tenho que saber sobre o AVC da fossa posterior? Uma coisa muito importante. Os AVCs de fossa posterior, o que ele é? É uma apresentação clínica ou clínico-patológica de uma alteração da circulação vértebro-basilar. Então, se você pega a circulação vértebro-basilar, ela vai irrigar a região do tronco encefálico e a região temporal e occipital do cérebro. Além disso, irriga também a região do tálamo. Então, a circulação posterior, que ela é englobada pela artéria vertebral e artéria basilar, são regiões de um tecido cerebral vasto e muito rico em sintomatologia quando ele tem alguma alteração. Por isso, o diagnóstico desse tipo de AVC é realmente um grande desafio, porque nós temos áreas muito eloquentes na região do tronco encefálico, região temporal, região occipital e tálamo. Então é muito importante que você entenda isso. A nossa primeira função é que você perceba que o AVC de circulação posterior é de difícil diagnóstico e a gente não pode errar esse diagnóstico, porque é uma doença que leva a um risco iminente de vida. Por isso é tão importante você conhecer as apresentações que eu falei no início dessa aula, que a gente falou sobre a apresentação do AVC isquêmico de fossa posterior, desse caso que eu mostrei ontem lá no meu feed, que a paciente começou com um quadro de afasia, alteração da linguagem, ela teve uma crise convulsiva, voltou dessa crise convulsiva com uma hemiparesia esquerda, e você começa a pensar, nossa, essa apresentação parece um pouco da circulação anterior, é um dado muito importante também. E depois ela teve um rebaixamento do nível de consciência. São os primeiros dados importantes aí que a gente precisa reconhecer. Então eu falei que o AVC de circulação posterior, o que ele é? Ele é aquela alteração da circulação vértebro-basilar.
E aí, o que você pensa da circulação vértebro-basilar? Você precisa também reconhecer a circulação vértebro-basilar. Então, vamos fazer uma revisão rápida aqui da anatomia da circulação vértebro-basilar. Se você for parar a pensar, as artérias vertebrais, elas surgem aonde? Das artérias subclávias. Na grande parte existe uma variação anatômica, que a artéria vertebral esquerda ela pode se originar do arco aórtico, mas isso também é um detalhe. E nós temos a artéria vertebral. A artéria vertebral ela é dividida em 4 grandes segmentos: segmento V1, V2, V3 e V4. Esses são os segmentos da artéria vertebral e ela se une para formar a artéria basilar. Então a artéria basilar, e depois ela vai se formar, vai dar origem às artérias cerebrais posteriores. Lembrando, da artéria vertebral do segmento V4, segmento intracraniano, tem a origem da paica. Da basilar nós vamos ter origem das aicas e da artéria cerebelar superior, também demonstrando que pode surgir sintomas dessa região. Então, quando eu penso em AVC da circulação posterior, eu estou falando de artérias vertebrais, eu estou falando também de artéria basilar, se a gente for pensar de uma forma mais ampla. Então, pensei em fossa posterior, eu vou pensar em artéria vertebral e artéria basilar. Esse que é o dado mais importante quando a gente pensa na apresentação clínica. Você vai ter que pensar o que essas artérias irrigam. Então, em virtude de um tecido cerebral vasto que é irrigado por essas artérias, a apresentação clínica ela pode ser muito variável. Isso por quê? Porque o tronco cerebral também tem um grande tecido cerebral, muita eloquência, tem muita estrutura importante que passa no tronco cerebral. Então, se você for parar a pensar, o cerebelo é irrigado pela fossa posterior, pela circulação posterior. Se você for pensar também, o tronco encefálico, ele é irrigado pelas artérias vertebrais e a artéria basilar. Tanto o tálamo também é irrigado por essa região. Nós temos uma artéria, uma variação anatômica como da artéria Percheron, que ela pode levar a uma isquemia talâmica bilateral, um quadro muito grave quadro de coma que o paciente pode ter também nesses pacientes. E existem também as irrigações das artérias cerebrais posteriores que se originam da basilar, que irriga tanto o lobo occipital quanto o lobo temporal. Então, perceba a quantidade de tecido cerebral que é irrigado pela circulação posterior. Então, por isso, o quadro clínico ele é muito variado e por isso, como eu falei lá no início, o diagnóstico ele é muito difícil desses pacientes e é desafiador. Então, a primeira coisa, se você está curtindo aí, já manda um cérebro e aperta o coração para a gente continuar falando um pouco mais e também já prepare o seu café. Se você estiver ainda deitado aí no seu leito, não sei se você sabe, tálamo é leito, né? Se você estiver aí deitado, aproveite para aprender um pouco mais aí nessa manhã. E eu falei com vocês o quê? Eu falei que o diagnóstico da circulação posterior ele é muito difícil. Mas por quê? Porque normalmente, às vezes, ele não se apresenta com sintomas focais, ou seja, um sintoma único focal. Ele pode se apresentar com vários sintomas e, além disso, alguns sintomas eles podem ser semelhantes à circulação anterior. Isso que é muito importante que você entenda também. O AVC de circulação posterior ele pode se assemelhar em muito ao AVC da circulação anterior. Então, por isso que é tão difícil você pensar e fazer o diagnóstico. Por isso que eu falo que é um diagnóstico desafiador e é realmente o AVC da fossa posterior. E se você for parar a pensar, muitos dos pacientes com AVC de circulação posterior, ele vai ter um quadro de uma hemiparesia, que é muito semelhante ao paciente com circulação anterior, um quadro de afasia, então, como apareceu no nosso paciente que eu mostrei já no início. Então, a gente tem essa apresentação. E se você for olhar 10 a 20% dos pacientes que chegam no pronto-socorro com sintomas de circulação anterior, ele vai ter AVC de fossa posterior. Então perceba, existe um overlap de sintomas entre
o AVC de circulação posterior com o AVC de fossa posterior ou de circulação posterior. Por isso, porque os sintomas podem ser semelhantes, mesmo eu tendo um AVC da circulação posterior. É um dado muito importante que você precisa reconhecer. E outra coisa que complica muito o nosso diagnóstico dos pacientes com AVC de circulação posterior. Aquelas escalas que nós utilizamos pré-hospitalares, às vezes, por exemplo, o FAST ou o SAMU, lembra? Sorriso, abraço, música, ligue urgente para o SAMU. Essas escalas pré-hospitalares que nós utilizamos para o rastreio do AVC isquêmico, elas são de pouca utilidade para o diagnóstico de AVC de circulação posterior. Elas são muito úteis para o diagnóstico de circulação anterior, mas não são tão úteis assim para o AVC de fossa posterior. Então perceba, a circulação posterior ela é muito importante, irriga estruturas anatômicas importantíssimas, como eu falei com vocês, cerebelo, tronco encefálico, tálamo, lobo occipital e lobo temporal. Então ela irriga estruturas muito nobres, com sintomatologia muito importante, e 10 a 20% dos pacientes com AVC de circulação de sintomas de circulação anterior têm, na verdade, AVC de fossa posterior. Então esse é um dado muito importante que nós precisamos também reconhecer. Sabendo isso, a gente começa a entender por que eu falei lá no início que o diagnóstico desses pacientes é extremamente difícil. Então eu já mostrei para vocês que as escalas pré-hospitalares como FAST, SAMU são úteis, mas não tão úteis como na circulação anterior, então é um pouco falha para você fazer essa avaliação. E outro dado, vocês sabem que eu sou um adepto e sou um fã da escala do NIH, mas a escala do NIH ela é muito focada na circulação anterior, coisa que fica muito complexo você conseguir avaliar isso na circulação posterior pela escala do NIH. Então, alguns pacientes, ela valoriza muito a escala NIH para o paciente com AVC da circulação anterior, e na circulação posterior é um pouco falha, porque nós não conseguimos avaliar tão bem. Por causa disso, surgiu lá em 2016 o que nós chamamos de Expanded NIH. O Expanded NIH, ele tem uma variação nos itens 4, no item 6 e no item 11, que nós vamos avaliar então esses pacientes com alguns dados diferentes, e ele consegue aí te mostrar se um paciente tem uma AVC de circulação posterior ou não. Então, esse ENIH, ele aumenta a sua sensibilidade para avaliar o AVC de fossa posterior. Então, essa falha que nós temos no NIH da avaliação de AVC de fossa posterior ou circulação posterior, a gente começa a ver que existem maneiras ou ferramentas para você conseguir aumentar a sua suspeita de AVC de fossa posterior e você fazer esse diagnóstico. Outro dado muito importante do ponto de vista clínico, o que nós sabemos? Tiveram 3 estudos que tentaram avaliar um pouco melhor qual é a sintomatologia mais comum dos pacientes com AVC de fossa posterior. Então nós temos aí o NENC-PCR, o IPCS, que é o International Posterior Circulation Stroke Registry, e o Canggu Stroke Registry. Foram 3 grandes estudos que tentaram avaliar registros, que tentaram avaliar qual era a principal apresentação clínica dos pacientes com AVC de fossa posterior. E se você for parar a pensar, Kaplan ele já definiu mais ou menos algumas áreas que podem mostrar a probabilidade de AVC de fossa posterior. Então perceba, esse aí é uma imagem de uma angiografia cerebral da artéria vertebral. Então perceba, nós temos o território proximal, que engloba o segmento V4 da artéria vertebral. Lembre, a artéria vertebral é dividida em segmento V1, V2, V3 e V4. Lembra que eu falei que o V4 é o segmento intracraniano. Então ele dividiu no território proximal, engloba
o segmento V4 da artéria vertebral. Na artéria vertebral, nós normalmente temos a origem da artéria paica. Isso leva a um quadro clínico muito interessante, que é umas síndromes mais conhecidas dentro da neurologia, que é aquela síndrome também que pode apresentar com síndrome alternas. Então você vai saber qual que é essa síndrome que pode levar, como uma dissecção da artéria vertebral pode levar a isso, uma oclusão da artéria paica também pode levar a esse quadro clínico, a síndrome de Wallenberg. Então, sempre que você for avaliar um paciente, ele tem alteração de nervos cranianos de um lado e alteração de mediada contralateral, chamada síndrome alternas, a gente tem que pensar em síndromes do tronco. Então, a síndrome de Wallenberg é desse território proximal. Você vai ter uma alteração do bulbo e cerebelo, então você vai ter alteração da paica, que pode estar envolvida. Depois, território médio da basilar, você tem alteração da aica, da artéria cerebelar superior também. E o território distal, artérias cerebrais posteriores, e aí vai ter alteração muito mais cortical também desses pacientes. Mas voltando lá, que eu falei lá no início, quais seriam os sintomas mais comuns se a gente for olhar esses 3 registros que eu falei para vocês, 3 estudos que avaliaram as principais apresentações clínicas dos pacientes com AVC de fossa posterior. Então, eu sempre tento lembrar e gravar as coisas para ficar um pouco mais fácil. Então, se você for olhar a apresentação clínica, você vai lembrar do FPADN. O que é isso, Igor? FPADN. O FPADN vai ser são os principais sintomas de apresentação dos pacientes com AVC de fossa posterior. Então, qual que é essa apresentação? Então, o F vem de fraqueza de mediada. Então, o paciente vai apresentar a fraqueza. O P, a paralisia facial. O A, de ataxia. O D, de disartria. E o N, de nistagmo. Então, as principais apresentações clínicas, os principais sintomas desses pacientes é o FPADN, aqueles pacientes que têm fraqueza de mediada, paralisia facial, ataxia, disartria e nistagmo. Esses são os sintomas mais comuns que os pacientes apresentam com AVC de fossa posterior. Mas lembrando bem, não serão só esses. Eu tenho também outros sintomas que os pacientes podem apresentar. Quais são eles? Quais seriam os sintomas que podem surgir dos pacientes com AVC de fossa posterior? Um deles, vertigem. O paciente com AVC de fossa posterior ele pode se apresentar com vertigem, náuseas, vômitos, crise convulsiva, rebaixamento ou alteração do nível de consciência. Esses são também os sintomas que os pacientes com AVC de fossa posterior eles podem apresentar. E um detalhe importante, a vertigem ela é uma queixa extremamente comum no pronto-socorro. E se você pegar todos os pacientes que chegam no pronto-socorro com queixa de vertigem, apenas 3% deles terão AVC de fossa posterior. Então, qual que é o dado mais importante aí que você precisa entender? Você precisa saber que a vertigem é um sintoma muito comum de apresentação ou de queixa no pronto-socorro, mas eu tenho que separar aquilo que é vertigem de etiologia central e aquilo que é vertigem de etiologia periférica. Existem métodos que nós conseguimos fazer isso, por exemplo, o método Hintz, que é como você consegue separar esses dois quadros, mas lembrando, a maior parte das vertigens não são causadas por AVC de fossa posterior, mas nós não podemos esquecer que você não pode errar esse diagnóstico, que é um quadro muito grave, então as vertigens nós precisamos também ficar atentos. Lembrando, esses pacientes que se apresentam com vertigem, náusea, vômito, ele vai ter algum outro sintoma de tronco cerebral, então ele vai ter algo a mais dentro dessa vertigem. O nistagmo dele vai ser um pouco diferente e é isso que vai me direcionar para eu pensar num quadro de AVC de fossa posterior. Então, você precisa reconhecer
que o AVC de circulação posterior ou de fossa posterior é um quadro extremamente grave, é um quadro que o diagnóstico ele é muito complexo, é muito difícil, porque a apresentação desses pacientes é muito variada. Os sintomas ele tem um overlap com os sintomas de circulação anterior também. Então, por isso que eu sempre digo, é muito difícil você fazer esse diagnóstico, mas nós não podemos errar, porque vocês viram naquele quadro, nós mudamos o prognóstico de vida daquele paciente que nós atendemos. Nós suspeitamos de uma oclusão da artéria basilar, nós fizemos a angiotomografia, esse quadro está lá no meu feed, quem quiser volta lá para ver, e nós indicamos a trombectomia e a paciente saiu do NIH de 24 para o NIH de 0 depois do tratamento endovascular. Então existe um grande benefício dos pacientes que nós diagnosticamos de forma correta, suspeitamos, mesmo que seja um diagnóstico muito difícil. E por que eu sempre falo que esse diagnóstico ele é um diagnóstico muito complexo? É um diagnóstico, é um desafio diagnóstico. Todos os neurologistas, médicos de pronto-socorro que se deparam com isso, é muito fácil a gente cair do cavalo e falar, não, isso não é um AVC, e quando vai ver, realmente é um AVC de fossa posterior. Por quê? A sintomatologia ela é muito variada, ela é complexa e, além disso, ela pode ser flutuante. Então, muitos pacientes ele pode começar com quadro de vertigem e melhorou, às vezes ele volta a ter esse quadro de vertigem, instala e fica de forma contínua, às vezes ele vai ter um quadro de uma afasia, depois uma hemiparesia esquerda e de repente o paciente pode ter um rebaixamento do nível de consciência súbito. Isso é o quadro flutuante que nós falamos que ele pode se apresentar. E outro dado muito importante, eu tenho pacientes que têm um overlap de sintomas. O que é esse overlap de sintomas? Aquele paciente que pode ter sintomas que nós juramos que seja AVC de circulação anterior e quando eu vou ver é um AVC de circulação posterior. E quais são as causas aí do AVC de fossa posterior? As duas principais causas são aterosclerose, ou seja, eu tenho lesão aterosclerótica da circulação posterior, seja na origem da artéria vertebral, seja na vertebral, seja na basilar, que são os quadros que eu avalio como os mais complexos para o tratamento durante a trombectomia mecânica. E um outro dado, que é aquele paciente que eu mostrei para vocês no meu feed, é a embolia. Então, a embolia também é um quadro, uma causa, uma etiologia do AVC de fossa posterior também. Então perceba, nós temos alguns pacientes que são bem complexos de você fazer a avaliação e você suspeitar do diagnóstico. As escalas pré-hospitalares não são tão direcionadas, não são poucos os pacientes, 20% aí, 20 a 25% dos pacientes com AVC têm AVC da circulação posterior. Então é um quadro que nós precisamos ficar atentos, precisamos suspeitar para a gente conseguir fazer o diagnóstico. Então, espero que você leve alguns conceitos importantes aí para você, para a sua vida prática, que você entenda daquele quadro que eu mostrei para vocês no feed ontem. Foi um quadro de uma oclusão da artéria basilar que nós indicamos. Então a apresentação do paciente, qual que foi? O paciente começou com uma afasia súbita, depois ele teve uma crise convulsiva, depois ele teve uma hemiparesia. Então perceba, afasia e hemiparesia parecem muito mais de circulação anterior do que circulação posterior. Mas perceba, esse paciente depois disso, ele apresentou um rebaixamento do nível de consciência. Muitas vezes o paciente com AVC de circulação anterior não tem um rebaixamento do nível de consciência. E, além disso, ele teve crise convulsiva. Então, alguns dados que nos alertaram, isso aí pode ser um AVC de circulação posterior. Lembra, FPADN, fraqueza, que é igual a fraqueza que o paciente tem na circulação anterior. Paralisia facial, que é igual que o paciente tem na circulação anterior. Ataxia, aí já começa a falar muito mais a favor da circulação posterior. Disartria, tanto anterior quanto posterior. Então perceba. E o nistagmo sim, fala muito mais de circulação posterior também. Lembrando,
vertigem, náuseas, vômito, rebaixamento do nível de consciência. Se você pega um paciente que tem algum sintoma de circulação anterior, ele tem algum desses outros sintomas, você tem que começar a se atentar para o caso de AVC de fossa posterior ou de circulação posterior, da circulação vértebro-basilar, que é a circulação posterior, tá certo? Então espero que você tenha aproveitado essa live surpresa, que você tenha levado alguns conceitos muito importantes para a sua vida prática, que é isso que é mais importante, que com algum desses conceitos na manga você consiga ajudar os pacientes que você atenda. Então não precisa ser neurologista, se você trabalha no pronto-socorro, você precisa reconhecer também, porque quanto antes você diagnosticar esse paciente, quanto antes você indicar os exames complementares para fazer o diagnóstico e indicar o tratamento, melhor vai ser o desfecho desses doentes, que eu acho que é o nosso ponto final, ajudar cada vez mais os pacientes com déficit neurológico focal e diminuir cada vez mais a incapacidade dos pacientes que sofrem um AVC isquêmico, certo? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, não hesitem em mandar um direct. Tá lá então no nosso feed um caso da trombectomia que nós realizamos com um método de aspiração desse quadro de um paciente com oclusão da artéria basilar, e você percebe no início e no final como mudou, e a tomografia sem nenhuma área isquêmica, que é o mais importante que nós precisamos, é a gente sempre tratar de forma rápida, eficaz e indicar os tratamentos para que os nossos pacientes tenham o melhor desfecho possível. E é isso que eu quero, que nós consigamos realizar o diagnóstico, o tratamento e diminuir a incapacidade. Então perceba, eu mostrei lá aquelas imagens no feed, e não são só belas imagens angiográficas que a gente vê que tinha uma oclusão da artéria basilar e no final está recanalizado completo, mas não só isso. Muito mais importante do que você ver uma imagem daquela é você saber que você modificou a vida daquele paciente, daquela família. Aquele paciente ficaria extremamente incapacitado se a gente não tivesse feito o diagnóstico, se a gente não tivesse feito o tratamento daquele paciente, se a gente não tivesse dado o melhor tratamento possível para aquele paciente. E a gente conseguiu mudar para um paciente que ficaria provavelmente acamado e tinha um risco alto de óbito, tá independente. 24 horas depois ele estava comendo sozinho na UTI. Então essa que é a diferença que nós queremos fazer, e eu quero que você consiga suspeitar, diagnosticar e encaminhar o mais rápido possível para o melhor tratamento possível, para que os pacientes consigam ter uma vida, se não for 100% normal, mas muito próximo do que era antes dele ter um AVC. Muito mais importante do que a gente tratar um AVC, a gente levar à prevenção, ou seja, você tendo uma qualidade de vida, atividade física, controle dos fatores de risco, evitar o tabagismo. Isso vai ser muito importante para que você não tenha um AVC. 80% dos AVCs eles são preveníveis, mudando o seu estilo de vida. Então, tendo uma atividade física regular, tendo uma alimentação saudável, evitando o tabagismo, controle da pressão arterial, controle da diabetes, controle do colesterol, tudo isso vai evitar que você tenha um AVC, e esse que é o dado mais importante. Mas caso algum paciente tenha um AVC, que nós tenhamos todas as nossas ferramentas possíveis e disponíveis para que a gente possa mudar a vida desses pacientes. Porque, lembrando, o AVC ele acomete pacientes na vida laboral deles, ou seja, pacientes jovens, e além disso, não é só o paciente, toda a família ao redor vai estar alterada se a gente não conseguir mudar para que o paciente tenha uma vida cada vez mais normal ou mais próxima do seu normal, se a gente conseguir atender e suspeitar desse paciente. Se não infelizmente é a rotina, nós vemos histórias de pacientes que foi difícil o diagnóstico, ou o diagnóstico foi atrasado e quando chegou a gente não tinha mais condições de tratar, mas que a gente consiga difundir esse conhecimento para que mais pessoas consigam ser
atendidas da forma correta, e não só no privado, mas também no serviço público, que é onde mais precisa da nossa atenção. Espero que você tenha curtido essa live. Se você curtiu, já manda um cérebro aí, você sabe que eu gosto do cérebro, mas também aperta o coração aqui do lado, que nós não temos cérebro no Instagram, então aperta o coração também. Foi um prazer estar com você e dividir esse café com vocês. A doutora Maíra falando aula excelente, mas ela tem um viés ideológico muito grande, né? Estou morrendo de saudade de você já. Mas espero que você tenha curtido. Obrigado pela presença de vocês aqui. E nós iremos de vez em quando fazer uma outra live aqui para que você possa levar conceitos muito importantes para a sua vida prática do seu dia a dia. Espero que você tenha levado alguns conceitos desses que nós falamos aqui. Lembrando, fazendo um resumo geral aí, Gelson, obrigado pela presença aí de sempre. Nós falamos um pouco sobre afasia, disartria, nós falamos sobre a circulação vértebro-basilar, o que compõe a circulação vértebro-basilar. Nós falamos muito sobre como é a apresentação, os sintomas mais comuns do AVC de fossa posterior. Nós falamos como nós pensamos no diagnóstico, nós falamos como é difícil esse diagnóstico também do AVC de circulação posterior. Eu que agradeço a presença de vocês, um grande abraço e lembre, o nosso objetivo sempre é diminuir a incapacidade dos pacientes que sofrem um déficit neurológico focal agudo, o AVC isquêmico, tá certo? Porque tem tratamento e quanto mais rápido a gente tratar esses pacientes, menor será a incapacidade. Então lembre disso, não perca tempo, porque tempo é cérebro. Então quanto antes a gente tratar, melhor vai ser o desfecho desse paciente, de toda a sua família. Espero que você continue comigo nessa luta, nessa nossa luta contra o AVC e que os pacientes consigam ser cada dia mais bem tratados, cada dia melhor diagnosticados, sem perda de tempo e tratados da forma correta, para que histórias como essa que eu postei no feed se repitam cada vez mais, os pacientes sejam atendidos, diagnosticados e tratados de forma rápida, para que eles possam voltar à sua vida, voltar ao seu ambiente familiar cada vez mais normais ou sem incapacidades, tá certo? Um grande abraço, fiquem com Deus e espero que vocês continuem comigo nessa luta, me ajudem nisso. Um grande abraço.